que tem como título a Uranografia Geral, e vamos destacar as questões mais importantes desses itens, e, ao final, fazer uma reflexão trazendo a essência dos nossos 3 encontros, tá bom? Então, primeiro item que nós temos para trabalhar é o item 37, vou abranger um pouquinho nessa síntese o 38, que trata das estrelas fixas, né? Que são, na verdade, essas estrelas que, quando a gente olha para o céu, a gente entende ou acredita que estejam fixas, na verdade, elas pertencem a uma aglomeração de astros estelares que não é nada além da grande nebulosa. Essa grande nebulosa é exatamente aquela da qual nós fazemos parte, e tem o nome de Via Láctea, a gente até viu um pouquinho no capítulo anterior, né? Então, a gente viu também que todos os sóis, nós sabemos que não tem Sol, nosso Sol, nós já vimos isso, todos os sóis que compõem essa Via Láctea, eles são solidários. Olha que interessante. Não leiam solitários, e sim solidários, né? Que é muito diferente. Por quê? As múltiplas influências que regem esses astros agem umas sobre as outras, né? Então, por conta da gravitação, todas essas influências formam como se fosse uma grande família. São sóis diferentes, que estão em locais diferentes, mas são solidários entre si, como nós temos que ser entre nós, e formam uma grande família, né? E aqui também eles destacam que a maior parte desses sóis são rodeados de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam segundo as mesmas leis que presidem o nosso planeta. E que tem uma quantidade de sóis que parecem gêmeos, são irmãos de uma mesma idade, né? E quando isso acontece, isso recebe o nome de sistema binário, ou seja, são estrelas duplas, são dois sóis que giram um em torno do outro. Então, eles já não giram mais em torno do Sol central. No caso desse sistema binário, eles giram um em torno dos outros, né? E dizem que esses sistemas binários, quando tem essas estrelas duplas, têm condições de existência inimagináveis para nós. E existem outros astros que são privados de planetas, que nós vimos a semana passada, que alguns têm, outros não, que também recebem melhores condições de habitabilidade. Então, dá para perceber que cada planeta, ou cada mundo, ou cada formação dessa é diferente da outra, e de acordo com a sua própria característica, né? Nos itens 39, 40 e 41, eu até brinquei aqui, eu me lembrei de um filme que passava quando eu era criança, faz muito, muito tempo, que chamava Além da Imaginação, né? Então, eu falei, nossa, isso tudo é muito além da imaginação, porque diz que, apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, e apesar das distâncias que separam umas das outras, essas distâncias são muito grandes, né? Todas elas pertencem à mesma nebulosa estelar. Então, vejam, são muitas estrelas, muitas nebulosas, né? Elas se distanciam muito umas das outras, mas todas elas integram uma mesma nebulosa. Porque se atraem. Porque se atraem. E essa mesma nebulosa não ela é conhecida como uma unidade da ordem das nebulosas, quer dizer, então, tudo isso que a gente imagina grandemente, a nossa nebulosa formando a Via Láctea, parará, é uma coisa dentro do contexto imenso, onde tem muitas nebulosas, né? É uma coisa a mais. E aqui, que vai muito além da nossa imaginação,
que Galileu explica naquela época que as estrelas, que são chamadas de fixas, elas não são imóveis, na verdade, na vastidão do mundo, né? Diz que a gente as vê como fixas, é uma ilusão de ótica da nossa parte, porque a gente vê aqui do ponto da Terra onde a gente está parado, mas elas se movem, né? Diz que elas pertencem ao mesmo grupo e não deixam de ser animados, cada qual por um movimento próprio de translação no espaço. E aí uma coisa ficou clara de ver aqui, né? O repouso não existe. Então, tudo se movimenta. Não é algo que esteja parado. A gente até pode acreditar na nossa ilusão de ótica da forma como a gente está vendo. Não, aquela estrela não se mexeu, ela está lá naquele mesmo lugarzinho. Mas não é, né? A nossa ilusão de ótica que vê isso. Só uma informação. O nosso Sol demora 225 milhões de anos para dar uma volta completa na galáxia. Nossa Senhora. Então dá para perceber, até ele dar a volta completa, vocês imaginam, mas ele não está parado, ele está em movimento, né? E aí... É igual aquele... Perdão, Marisa. É igual aquele vídeo que você mandou, você sugeriu para a gente ver, você vê que quantos bilhões e a Terra sempre produzindo. É porque aos nossos... É como a distância dos planetas. A gente acha que é milenar, que é enorme. Mas, na verdade, é porque é a nossa ilusão de ótica. É o que a gente tem para hoje, né? Mas está tudo se movimentando, né? Nada é parado. E vamos agradecer, né? Então, diz assim, pelas observações modernas, não há ponto fixo ou central, como se acreditava nos primeiros dias da astronomia. Sabe-se, porém, que o Sol se move pelo espaço, vejam agora a informação que a Sandra trouxe, né? Arrastando com ele seu vasto sistema de planetas, de satélites e cometas. Lembra que um gira em torno do outro que o criou? Então, ele se move, junto com ele, vai toda a turma junto. Esse caminho não é uma coisa que vai sendo traçada à toa, né? Que vai assim nos vazios infinitos, até porque não tem vazio. Eles seguem uma coisa tal qual se fosse determinado, tal qual fosse designado. Esse é o caminho, né? A órbita é medida de acordo, de modo concorrente com outros sóis da mesma ordem que eles. Quer dizer, de forma que cada um deles, rodeado de um certo número de terras habitadas, gravita em torno de um Sol central. Então, não é só o nosso Sol que existe, não é só, né? São vários sóis e cada um, na medida do que tem lá de movimento e com a sua órbita medida, vai girando em torno de um outro Sol central. Esse Sol central, só dá uma informação mais atual, é um buraco negro chamado Sagitários A, né? Então, é um enorme centro de gravidade, e o que faz orbitar todas as estrelas em torno desse buraco negro é a força gravitacional que ele exerce na galáxia toda. Nossa, que interessante. Puxa vida. Aqui diz assim, mas essa informação é de lá daquela época, e essa que a Sandra nos traz é uma coisa nova. Mas aqui diz assim, o Sol central é em si mesmo um globo secundário, que é esse que você está chamando de buraco negro. É isso, Sandra? Tá. Relativamente a um outro mais importante, em volta do qual ele perpetua uma marcha lenta em companhia de outros sóis. Quer dizer, então, naquela época, eles acreditavam que esse Sol, que é um globo secundário, também gravitava em torno de um outro Sol. Nós temos o nosso Sol girando em torno de um aglomerado dentro da galáxia. É só que tudo isso está girando em torno desse Sagitários A, que é o grande buraco negro, e acredita-se que todas as galáxias têm um buraco negro central. Entendi. Olha o que Galileu explica, que nós poderíamos constatar
que essa subordinação sucessiva de sóis a sóis, até o que a nossa imaginação se tornasse fatigada de escalar, tem uma hierarquia. Porque é possível, ele fala assim, a gente vai computar uma trintena de milhões de sóis na Via Láctea. Então, a gente não vai conseguir imaginar uma trintena de milhões de sóis, né, na Via Láctea, subordinados uns aos outros, como engrenagens gigantescas de um imenso sistema. Quem está com a mão levantada? Vera, você está com a mão levantada, amor? Só agora que eu vi. Vera, você quer fazer alguma pergunta? Não, gente, desculpa. Espera aí que eu não Tá. tô... Eu falei, mas não, vou baixar. Espera aí. Pode Não. continuar. Tá bom. E aqui diz assim, ó, de novo repete que esses astros, em número incomparáveis, vivem uma vida solidária. Olha que interessante, como é que pode, nessa imensidão, né? Do mesmo modo... Oi, fala. Desculpa. A última estimativa é que na nossa galáxia tenha 2 bilhões de estrelas. Quem conseguiu ver... Tem lugar para morar, né? Tem moradia para nós. Eu mandei aquele vídeo do Cortella, depois eu percebi que alguém tinha posto em algum grupo há muito tempo atrás, que às vezes eu não consigo ver tudo. Foi você, né, Marinês? Mas aquele vídeo é muito engraçado, que fala que a gente é uma estrelinha num planetinha, que não sei o quê. É isso, né? Está muito bem retratado, né? Eu só depois que olhei e falei essa imagem, aí eu vi que... Mas valeu, porque aí fixa, às vezes na hora a gente não consegue ver, né? E diz que, de novo, repete, em parte alguma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. Veja, então, tudo se move, não tem silêncio, talvez a gente imaginasse aquele espaço, aquela coisa, não sei, mas quando a gente vê aquele filme lá da criação do mundo, da origem do mundo, você ouve os vulcões, a água, os dilúvios, os animais, né? Quer dizer, tudo tem vida, eu acho que é nesse sentido, né? De tudo ter vida. E tudo que eles retrataram até agora, nós já estamos, então, no terceiro, seria o terceiro, é que a gente teve que ter um a mais para entender algumas coisas. Tudo que se falou até agora foi de apenas uma nebulosa. Tudo. Nós já estamos quase no fim do capítulo. Um capítulo grande, né? Mas referiu-se a uma nebulosa. Olha que coisa. Né? E aí ele diz que o Galileu diz que seus milhões de sóis e de terras habitadas não formam senão uma ilha no arquipélago infinito. Então, tudo que a gente estudou até agora, astros, os sóis, os planetas, os cometas, a Via Láctea, é uma nebulosa. E vista, parece uma ilha, imagina, uma ilha num arquipélago infinito. A última estimativa é que existem 2 trilhões de galáxias no universo observável, que tem 90 bilhões de anos-luz de diâmetro, mas observável. Isso não significa que o universo tem só isso. Entendi. É o que a gente consegue observar. Meu Deus. E aí a gente está entrando agora um pouquinho para ver de forma rapidinha os desertos do espaço, né? O universo infinito, que ele fala, é inimaginável deserto sem limites que se estende para lá da aglomeração de estrelas, de que acabamos de tratar, e a envolve. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes de enormíssimo arquipélago. Puxa vida, diz que tem muita distância. A Sandra chega agora e diz que tem não sei quantos milhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias.
são observáveis, fora as que não podem ser observáveis, né? Marisa, Então, posso fazer uma pergunta aqui? Quem sabe a Sandra sabe responder. Ele fala, fala aqui, Fran. as planícies incomensuráveis do vácuo se estendem ao longe. Então, eu pergunto, o espaço que existe, digamos, entre uma galáxia e outra, entre um planeta e outro, aquele espaço vago, é vácuo ou é aquele ou lá também existe aquele fluido cósmico? Existe 90% de tudo é matéria escura. A gente não enxerga, não tem instrumentos para medir, mas emite gravidade, e daí é que a gente sabe que existe matéria. Né? Então, essa Mas matéria... a gente Oi, desculpa. chama de vácuo? Nós só chamamos de vácuo porque não tem ar, né? Não dá para respirar. Mas, na verdade, não é o nada. O que a gente chama de nada. O que a gente chama de vácuo não é o nada. É 90% de matéria escura, que tem gravidade, que tem massa, mas que a gente não consegue detectar visualmente. Legal, obrigada, Sandra. Nada. Esse assunto me dá uma sensação de ser extremamente ignorante. Consigo estar boiando. Eu estou me sentindo assim, parece que falou para os homens da caverna que a Terra é redonda. Ele fala, como assim, gente? Não consigo nem imaginar. Tudo que vocês estão falando para mim, eu falo, gente, está muito além da minha imaginação. Eu lembrei do filme. Abstrato demais, né? Mas aí vai ter que começar a ver filme para querer entender. Vamos voltar, que isso tudo não é o que importa. Sim, sim, Na graças a Deus. Graças a Deus. Né? Amém, né, gente? Vamos combinar, amém. Né? Porque aqui, veja só, Galileu explica... é a percepção que a gente tem das coisas também, que esse deserto celeste que envolve o nosso universo e que parece estender-se como os afastados confins do nosso mundo astral, é abrangido pela visão e poder infinito do Altíssimo, que além desses céus, dos nossos céus, desenvolveu a trama da criação ilimitada. Aqui está a essência do que a gente precisa aprender. Tudo isso criado por Deus, traçado por Deus, organizado por Deus, planejado por Deus. No próximo encontro, a gente vai até dar uma, como é que eu vou dizer, uma comparada da Gênese mosaica, que fala que Deus criou o mundo em 6 dias e que no 7º dia Deus descansou. E quando a gente estuda isso aqui, a gente percebe que aquela lei era o que se podia entender naquele momento, né? Quando a Gênese foi escrita, em 1868, trouxe informações para aquele momento. E até hoje, a gente é pequeno para esse entendimento, né? Tem muitas palestras. Precisei também estudar muito para entender pouco. Mas o que eu consegui entender... Nessas palestras que você vai vendo, você vai pegando um pouquinho de cada coisa, quer seja aquele vídeo que foi mandado lá da origem do mundo, ele é grande, ele é demorado, mas abre a mente. Tem palestras, é só você pôr na internet, falando palestra sobre uronografia geral, você tem boas palestras que também explicam passo a passo, e todo mundo fala... tanto quem está ouvindo quanto quem está falando, da dificuldade de entendimento. Então, não é para você se sentir assim, né? Quando a gente estava estudando, a gente se sentiu nada do nada do nada. Mas agora a gente já entende um pouquinho, né? Mas vamos lá, então. O que é importante perceber que tudo isso está na criação ilimitada de Deus, né? Além de tão vastas solidões com efeito, rebrilham mundos de magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas, porque tem região, a Sandra comentou, as que nós podemos observar,
E o que ela quer dizer com isso? Que a nossa observação humana não alcança ainda tudo. Tem coisa que a gente não pode observar. Ó, para lá desses desertos vagam no éter límpido, esplêndidos oásis que, sem cessar, renovem as cenas admiráveis da vida e da existência. Lá se revelam e se desdobram novos mundos. Oi, Gabi! Tudo bem, linda? Tudo bom? Tudo. Então Quem tá é bom. essa? Marisa. Ai, que lindo! Ai, meus amores! E aí, gente, ó, eles continuam, né? Tratando ainda desse mundo que a gente não conhece, o estilo de vida e a concepção que nossos olhos não podem imaginar e nem os nossos estudos podem comprovar. Veja, de 1868 para cá, muita coisa foi evoluindo e foi sendo comprovado. A Sandra tem os dados atuais, quando ela fala nesses números, né? Mas diz assim, é lá que em toda a plenitude resplandece o poder criador. É nesses mundos que a gente ainda não consegue entender, né? Aquele que vem das regiões que o vosso sistema se ocupa, outras leis se deparam em ação e suas forças reagem às manifestações. Novos caminhos são apresentados em singulares regiões que abrem-se em surpreendentes perspectivas. O que ele quer dizer? Nada, tudo está em eterna sucessão. Quando a gente imagina que o mundo acabou, outro está surgindo. Né? Porque a gente percebeu, então, quem viu aquele documentário lá que eu mandei, a gente foi vendo as mudanças pelas quais o mundo passou. E aqui, agora, a gente, às vezes, nem estava muito preocupado, mas olha quanto revés teve nesse mundo para chegar até a nossa existência, né? A existência humana no globo terrestre. Teve dilúvio, teve aquecimento, você olha e fala, agora acabou. De repente, agora a vida vai surgir, as florestas... Não, vinha alguma coisa. Então, Sandra está sem som. Você está falando para a gente? Ah, não, tá. Eu já estou achando que ela está explicando alguma coisa. Então, diz assim, ó, a vida não se extingue e não se acaba. Todo o nosso universo é habitado. Todo. Os outros mundos estão tão longes e em condições tão diversas, impossível imaginar. Impossível imaginar, tá vendo, Rô? Como não é você que está aí se sentindo sozinha, é impossível imaginar. Olha aqui, a criação dos mundos é sucessiva, mas a destruição também é. Então, a gente, quando estudou as leis morais, viu que tem a lei do progresso e viu que tem a lei da destruição, né? E aqui a gente percebe quantas vezes o planeta sofreu impactos de catástrofes ambientais, quer seja por conta dos vulcões, por conta das águas, por conta das eras glaciais, mas ele se regenera, ele se recupera e a vida renasce, né? E aí, quando ele fala de vida universal, ele diz que a imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, parece imaginária para os pensadores. Eles não entendem, como Galileu não entendia, como que a nossa alma não morre. Da mesma forma que a gente está com a dificuldade de entender como o mundo renasce e surge outro, e tem outro, e outro sol, e outra galáxia, e outra não sei o quê, né? Pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, toda a sua perfeição. A ciência busca o desenvolvimento da comprovação pelo estudo, pelo conhecimento e pelos fatos. O mundo espiritual parece inalcançável
a visão de muitos cientistas, embora hoje a coisa já esteja muito diferente, né? Então, aqui diz assim, que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem. São questões que já não nos oferecem mais dúvida, ou seja, a gente já sabe que Deus criou pelo pensamento e pela inteligência, mundos com várias moradas, né? E agora ele fala, mas que sejam solidárias as almas que os povoam, é o importante saber. Por que a gente está vendo tudo isso? Se existem outros mundos habitáveis, qual é a solidariedade, né? Como que nós nos ajudamos? Os ETs podem nos ajudar? Quando percebem nosso sofrimento humano, nós podemos fazer alguma coisa pelos habitantes de outro mundo? O Divaldo fala que os habitantes de outras estrelas estão vindo aqui para a Terra, de Alcione, por exemplo, que é muito mais seres mais evoluídos, estão vindo encarnar aqui para ajudar na nossa transição planetária. Olha, diz assim, com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria, inerte e sem vida. Custa-lhe a pensar que não haja nessas regiões distantes magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhe imaginar que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se como em sua própria vida seja próprio da existência carente de qualquer ser pensante que o possa conhecer. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação é preciso acrescentar a ideia da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Olha o que ele fala. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos nestes mundos. É a grande família dos espíritos, que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Não estamos encerrados no nosso globo e aqui ficaremos. Veja, porque a diversidade dos mundos é grande. E agora que vem a parte mais, a última parte do livro, né? Galileu fala, é belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é íntima a Terra na hierarquia dos mundos. Está aqui o propósito desse estudo. É isso que nós vamos ter que levar com a gente. Nós sempre acreditamos ser o centro do universo. Donos do mundo, nós sabemos tudo. Então, ele fala que o bonito de tudo isso, ele tá encerrando o capítulo, é a gente ter entendido quanto é pequena a Terra frente a essa hierarquia dos mundos. Ele põe, é belo haver abatido a presunção humana que nos é tão cara. Presunção, porque a gente diz que sabe tudo, que entende tudo, que conhece tudo. A gente é importante para Deus, nós somos filhos de Deus, criadores, mas nós temos muito por aprender. A nossa evolução, o nosso progresso, e nós estamos aqui para evoluir intelectual e moralmente, o nosso progresso intelectual vem do nosso conhecimento, dos estudos, dos livros, daquilo que a gente aprende. Mas o nosso progresso moral vem das escolhas que nós fazemos, vem das atitudes que nós tomamos. E aí ele fala que é bom nos termos
humilhado ante a grandeza absoluta. Ainda é mais belo, no entanto, interpretar o sentido moral, esse espetáculo de que fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação. Acostumados como estamos a julgar das coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, imaginamos que a natureza não pode ou não teve de agir sobre os outros mundos, senão segundo as regras que nós conhecemos na Terra. Ora, precisamente neste ponto é que importa reformemos a nossa maneira de ver. Lançai por um instante o olhar, eu estou reproduzindo a fala do Galileu, hein? Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções da vossa natureza. Não reconhecereis aí o cunho de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem par? Não vedes na asa de um passarinho, das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza? Ora, se é tal a variedade que a natureza nos ha podido evidenciar em todos os sítios deste pequeno mundo, quais mais ampliados não deverão ser, ponderando as perspectivas dos mundos enormes? Pulei alguma coisa. Se é tal a variedade que a natureza nos ha podido evidenciar em todos os sítios desse pequeno mundo, quão mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes? Quão mais desenvolvida e pujante não a deveis reconhecer, operando nesses mundos maravilhosos que, muito mais do que a Terra, lhe atestam a inapreciável perfeição? De fato, de que a vossa natureza animada começa no zoófito, o menor ser vivo, né? Aquele é como se fosse o coral, como se fosse a medusa, é o menor ser vivo, né? Zoófito. Quer dizer, a gente começa do nadinha, né? Então ele fala assim, de fato, a vossa natureza animada não é assim de pular carnaval, é do ânima que tem a vida, né? Que vive. Ele fala assim, não deveis com mais desenvolvido e pujante. De que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações fazem se sucedam nessa vida os fenômenos que as distinguem, não concluas que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes a que habitais. Longe disso. Aquelas diferem de acordo com as diversas condições que lhes foram prescritas e de acordo com o papel que a cada uma coube no cenário do mundo. São pedrarias variadas de um imenso mosaico, diversificadas flores de admirável par. Ou seja, nada é igual ao que a gente tem aqui. Cada mundo tem a sua formação, tem a sua característica, tem o seu lugar e o seu papel. Muito bem. Ao final de 3 encontros previstos e 4 realizados para estudarmos este capítulo, que é que nós vamos levar na nossa malinha?